tem jeito. Bem lembrado. Olá, minhas queridas, meus queridos. Que a luz esteja com vocês, né? De forma especial no dia de hoje. Aliás, hoje e sempre. Estamos aqui mais uma vez falando de espiritualidade, amor, sobre a vida. Aqui no Instituto Ivan Martins, onde acontece toda quinta-feira às 19 horas o Consciência Paranormal. Lembrando, né, sempre, isso é muito importante, que aqui não tem mestres. Somos todos alunos, viajores do universo, do tempo, do espaço. E essa é a proposta. Vamos aprender juntos, né? Peneirar, compreender aquilo que faz sentido, né? Passa uma peneira grossa, passa em outra peneira, em outra. Aí se sobrar alguma coisa lá no fundo, né? Aí nós vamos pensar juntos. E eu sempre cito, né? Aquela máxima de Sócrates, o filósofo: eu só sei que nada sei. E partindo desse pressuposto, a gente se torna eternos alunos nessa busca pela luz, pelo amor e tudo mais. E a minha convidada de hoje, antes de falar sobre ela, só quero perguntar: você já está inscrito no meu canal? Já está inscrito no Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal? A gente leva para vocês uma palavra de amor, de carinho. A gente só pede que vocês sigam a gente, né? Que vocês se inscrevam, porque para vocês é uma atitude simples, mas para nós faz uma diferença imensa, né? Então nós estamos buscando semeadores de luz. Então vamos nos inscrever e mandar, né? Para a vizinha, para o vizinho, para a família, para aquele primo chato, né? Aquela prima que vive reclamando da vida, né? Pede para ela se inscrever aqui e ouvir a gente falar sobre, né? Conversar sobre, sempre numa grande comunhão. Uma atitude rápida que faz toda a diferença. Vamos nos tornar todos semeadores de luz, porque essa é a nossa expressão aqui nessa terra, viu? Temos que plantar a luz para a gente voltar com um pouquinho mais do que a gente trouxe. A minha convidada de hoje, gente, ela é bisneta de rezadeira, né? Ela costumava subir para o quarto, logo depois do jantar, e falar assim, né? Para conversar com o morto, para conversar com desencarnados. Agora, vocês imaginam o que isso representa numa família, quando a raiz dessa família fica naquela coisa, né? Todos nós aqui no Brasil somos católicos, né? Mas vai na benzedeira final de semana, não é isso? Então a gente fica naquela, né? Sou católico, mas eu vou na benzedeira, eu vou no centro, eu vou tomar um passe, não é? É aquela coisa bonita, mas é muito bonito da porta para fora. Às vezes dentro de casa complica um pouquinho, os pais não entendem, né? Mas sempre tem, no caso dela, uma avó, né? Que chega e fala: não, você vai ser uma benzedeira, você vai benzer muita gente. E ela, claro, né? Como toda pessoa que se abre para o universalismo, né? Cultua os santos católicos, mas também tem culto, né? Aos africanos, assim como também aos indígenas, né? Essa riqueza toda do Brasil, né? Do culto afro, do culto também dos encantados, né? Deve ser essa, né? Temos que perguntar para ter certeza, mas eu acho que é sobre os encantados. E ela tem, e como a avó disse, né? Dito e feito, porque hoje ela é digamos assim, a curadora, né? A cuidadora, e foi a idealizadora da terra do Bugio, que é um espaço sagrado na região rural de São Roque, São Paulo. Gente, eu tenho um prazer incrível, né, de receber aqui Cris Menberg. Obrigado, querida, por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, mais viu? uma vez. Te agradeço muito, muito. Sempre muito querida, sempre uma luz, né, que vem para somar com a gente nessa busca, né, da consciência. A luz é sua, os olhos azuis são seus. Imagina. Então eu te agradeço bastante e novamente todos aqueles que te seguem, ou que estão aqui assistindo a gente e que me seguem também, que o programa seja assim muito muito aberto, né? Abrir a mente, perceber o que vale a pena, tirar pro ladinho que não vale a pena. Filtrar com respeito, né? Filtrar com respeito, né? Respeitar
né? As crenças, as escolhas alheias, mas lembrando sempre que a gente tem um tempo, né? Sim. Que precisa de tempo para aprender as coisas. E que o amor acaba vencendo sempre. É o coração, né? A luz. É a única saída para todos nós nesse planeta, é coração, é amor. Cris, um dia você acorda e você se dá conta de que você vê no invisível o que ninguém mais vê. Por um lado, a solidão de ser a única naquele momento. Por outro lado, uma satisfação imensa pelas companhias que você tinha. E aí? Como aconteceu isso? Eu acho que pela idade eu não me sentia só. Eu me sentia bem acompanhada. Porque a gente não tem aquela noção de solidão. Acho que com 5 anos, 4 anos, você enxerga energias e acha que tá tudo bem, que todo mundo enxerga do mesmo jeito. Você não tem a noção de que você sim, os outros não. Eu acho que isso vem depois, quando você toma consciência das coisas, como elas são. Mas para mim era tão normal, que não foi tão difícil os meus pais lidarem com isso, porque também eles tinham 2 alternativas: ou mandava para psicologia, para psicólogo, ou fazia exorcismo. Então, vamos combinar, né? Não era bem psicólogo que eles mandavam na época, né? Eles mandariam pro psiquiatra logo e encher de remédio. A época a técnica era essa, né? Eu ia pra igreja e exorcizava. Então, eu acho que minha mãe sempre foi muito incrível. E ela não seguia as regras rígidas. Não, minha mãe nunca foi das regras rígidas. Sim. E ela sempre foi uma pessoa muito inteligente, meu pai também, estudados, graças a Deus, mas estudados também no sentido de perceber de verdade que não adianta você colocar muito remédio, porque você não tem uma pessoa ali vivendo a vida, enfrentando as coisas como são. Então eu fui na época, não sei nem se chama assim, mas ludoterapia pela idade, né? Então era através dos brinquedos, os jogos, que eles iam tendo uma noção do que estava acontecendo. E eu também não gostava da ludoterapia, né? Daquelas conversas, eu não entendia o que eu tinha que fazer. Naquele lugar, contar a minha história, mas para que contar a história se está tudo bem? Se está tudo certo? Então, a minha alternativa também, bem pequena, era jogar gamão, porque eu sempre, desde pequena, gosto do gamão. Então, bem chiquérrimo, assim, você vê? Então, mas tô de gamão, né? E jogava gamão. Então, tira a menina da psicóloga, porque ela só joga gamão. Gente, gamão é um jogo de nobreza. Então, eu adoro. Mas então, a questão é que, graças a Deus, apesar de eles serem católicos, mas eu já tinha avó assim, uma outra avó espírita e tal, e pessoas estudadas. Então, tudo não foi tão dramático. Mas também foi tão interessante, porque depois do exorcismo não ter dado certo, ou dado certo, depende do ponto de vista, né? O padre disse que não tinha mais jeito, que estava tudo bem, né? Então não deu certo. Ele falou, não tem mais o que fazer, tá tudo bem. Aí sim, minha mãe começou a passar pelos terreiros de candomblé. Toma banho disso, toma banho daquilo. E haja banho, né? Haja banho, eu achava tudo tão estranho, né? Eu não estava acostumada com candomblé. Eu tinha mais uma relação com indígenas do que propriamente a religião afro, né? Mas também a coisa foi caminhando e eu continuava vendo tudo e tendo as relações de recados e tudo bem. Bom, a criança não é tão fácil da gente colocar dentro de uma caixinha. Uhum. Nem o ser humano foi feito para ser colocado em caixinha, mas criança, então, piorou bastante, né? Quando aconteceu comigo, eu também... o meu crer era que todo mundo via o que eu via. Então, para mim era normal chegar numa sala e falar, dá licença,
Por que essa pessoa está sentada no sofá? Mãe, quem que é aquela pessoa? Vó, quem é aquela pessoa? Vó, alguém me falou isso de manhã. Vó, aquela coisa toda. Então minha avó, bruxérrima, né? Super bruxa, chegava e falava assim, para de falar, só veja. Só veja. Se mandarem você fazer alguma coisa que eu não mandaria, você me conta. Mas quando eu estiver falando só coisa boa, para ficar quietinho. Para de contar, porque o mundo não está preparado para isso. E aí eu levei um choque, né? Como que a sua criança lidou com isso? Não no sentido lúdico da palavra. Porque criança é assim. Na nossa época, sobretudo, você dava um tapa na criança, ela chorava um pouquinho, daqui a pouco ela estava brincando e beijando a mão que bateu nela. Era assim que funcionava as crianças. Sim. Hoje é capaz da criança Hoje não pode, né? ligar pra polícia e te prender. Mas na época a gente beijava a mão de quem batia. Não sei se certo ou errado, não tô aqui para fazer julgamento disso. Mas era uma outra época. Então nós aprendemos a lidar com tudo de uma forma lúdica. A gente lidava com as dores de uma forma lúdica. E o que hoje seria uma coisa horrível pra gente, passava com uma coisa simples. Tá, mas vamos esquecer toda a parte e vamos pro racional. Se você olha para trás agora, como é que você vê essa criança lidando com a espiritualidade? Eu sempre fui muito adulta, mesmo sendo criança. E eu nunca me preocupei com os outros. E como também não me preocupo se estão gostando ou não estão gostando, até hoje, para mim tanto faz. Se gosta, ótimo, se não gosta também tá tudo bem. Com o tempo, eu me lembro que eu usei uma estratégia para que pelo menos os meus pais acreditassem naquilo que eu estava dizendo. A estratégia foi me comunicar com pessoas que já tinham desencarnado, que eram os meus avós, a mãe da minha mãe e o pai do meu pai, que eu nunca conheci. E que eu pudesse, através deles, passar mensagens para os meus pais sem nunca saber daquela situação. Sem nunca ter vivido aquilo, né? Então, essa comunicação com a avó, por exemplo, foi o momento que ela me passou algumas informações e eu levei a minha mãe e falei, olha, a vovó tá pedindo para te avisar isso e aquilo, se você fizer isso, vai acontecer aquilo e vai dar tudo certo, se não fizer, vai acontecer outra coisa, Ela falou, mas como você sabe? Se só eu e ela sabíamos disso, porque ela pediu para te avisar. Você usou um termo, isso tudo, veja bem, minha querida Cris, aqui eu tenho essa questão de dar essas puxadinhas para tirar aquilo que a gente normalmente não tiraria de uma conversa. Sim. Eu falei para você sobre solidão. Quando você diz assim para mim, pelo menos que meu pai e minha mãe acreditassem. Sim. Né? Que eu tinha aquela capacidade. É porque a gente viveu um mundo em que ninguém acredita, nem mesmo os nossos mais próximos, traz uma solidão imensa. É uma solidão emocional, né? Tipo assim, por que eles não partilham do que eu sinto? Por que vão achar que eu tô mentindo? Por que vão achar que eu tô enganando? Então eu vou provar para eles. Mas é uma forma da criança também ser acolhida, né? Sim, claro, pode ser. Eu acho que você tem razão, né? Pelo menos acolhida pelos pais, pelos né? pais. Acho que esse ponto de vista, essa forma de ver, claro, com certeza. Mas eu continuei fazendo coisas que talvez eles não era uma outra coisa. Era né? um outro ponto. Mas depois disso, com o tempo e crescendo, eu fui a rainha do jogo do copo, acredita? Lembra? Lembro, claro. Então, quem nunca? O copo, a chave. No meu caso era o copo, então era uma coisa assim que falavam muito e até hoje, perigoso, tal, não sei o quê. Mas eu virei a profissional. Porque você via eles mexendo no copo, né? E aí eu comecei a atender as pessoas com o jogo do copo. Misericórdia. Imagina. Ainda bem que eu sempre fui uma pessoa com sorte, proteção. Misericórdia. Mas eu tinha um grupo, inclusive, que eu montei na época. Eram mais 3 meninas que faziam o apoio. A coisa ficou profissional. Tinha você não tinha uma internet que traduzia, né? Então você tinha que buscar também alguém que traduzisse aquilo que estava sendo dito naquela hora, porque eram línguas que eu até não sabia.
E realmente era tudo organizado ali, né? Na língua X, na língua tal. Mas imagina, né? Você nem sabia se era um espírito bom, se não era, né? Graças a Deus deu tudo certo. São frequências energéticas, né? São. Porque acontece o seguinte, o que você abria era a possibilidade para a luz. Então era mais fácil. Era, mas mesmo na luz, você pode trazer uma energia que não seja ruim, mas ela é muito gozadora. É que ninguém melhora com desencarne, né? Então, ela pode estar brincando com você. Tanto é que uma vez aconteceu mesmo, né? Do copo voar para a parede, pá! Já vi essa história. Acontece. Por quê? Porque está mostrando para você que tem coisa a mais. Não que seja ruim, mas que a gente não sabe o que está acontecendo, na verdade. Mas, enfim, de qualquer forma, eu conto essa história porque para mim sempre foi muito comum a espiritualidade, como beber água, como ir no banheiro, porque nós temos também um espírito, né? Mas me diz uma coisa, querida. É uma tecla que eu bato, eu sei que eu bato de frente com muita coisa, mas eu não tô aqui para agradar, eu tô aqui para aprender. Né? Sim. Às vezes dão um significado para determinadas entidades. Né? Você trabalha dentro desse universo. Ninguém melhora, ninguém cresce através do desencarne. Você vai ter que voltar para aprender na Terra como todos nós. Então, muitas vezes vão querer pegar o coitado do pai Joaquim e vão querer tirar do pai Joaquim todo o conhecimento do direito, da medicina, de tudo. Querem que ele resolva tudo. Mas ele só tem a experiência. Se chama ele de pai Joaquim. Eu falo muito isso aqui, já falei em outros podcasts. Ele tem o conhecimento de um reprodutor de uma senzala. Sim. É isso que ele tem o conhecimento. De muito sofrimento. Tinha algumas regalias, mas tinha muito sofrimento e a maioria deles morriam no tronco. Dessa coisa pavorosa, dessa coisa digeta que foi a escravidão. O médium, quando ele recebe um espírito, né? Quando você trabalhava com o seu copinho ali, você estava lidando, muito possivelmente você recebia nomes também. Sim. Então você trabalhar a frequência, imaginar essa frequência dessa entidade, se é boa ou se é ruim, é muito complicado. Muito. Porque poderia vir, por exemplo, um preto velho como esse, né? Com a maior das boas intenções, mas trazendo a única bagagem que ele tinha, que é a vivência dele. Como que você vê essa confusão que as pessoas fazem do fato dele ter sofrido, ele ter adquirido conhecimento? Ele adquiriu vivência e experiência. É a mesma coisa? Não. Eu acho que é assim. Primeiro que eu sigo uma coisa, Ivan, que eu costumo dizer que uma energia, uma entidade, ela se apresenta de uma forma, dependendo de onde ela está. Ela não é necessariamente aquilo. Exatamente, é o que eu creio também. Sabe? Sim. Então, se ela vai conviver com pessoas que trabalham com o pai Joaquim, que são da Umbanda, que são, enfim, ela vai se apresentar daquela forma. Mas isso não quer dizer que ela seja aquilo. Então, são energias primordiais se encaixando? Se encaixando. Na minha opinião, sim. Porque também a gente tem quantas vidas vividas e quantas ainda para viver, quantas experiências que foram vividas de fato. Então, eu não acho que essa energia do pai Joaquim da Umbanda, ele pode ir para um outro lugar e se apresentar Sendo o Dr. Fritz do centro cirúrgico. Porque ele vai se adaptar ao lugar e à forma de entendimento das pessoas que lá estão. Certo? Então, quando a pessoa diz que então um preto velho, ele é negro e sofreu, papapá,
não quer dizer que seja de fato isso, porque a gente encontra, inclusive, várias entidades que nem no Brasil viveram. Mas essa história que contam, e é assim que tem que encaixar, né? E aí você tem que dizer que é desta forma. Eu não acredito, tanto é que eu, na época de Umbanda, como tive meus anos e anos de budismo tibetano e vivi várias coisas, indo para a Índia, para Nepal, para outros lugares, as entidades que estão comigo há anos, mais de 20 anos, graças a Deus não mudaram, uma só mudou, as outras não. Muitas nunca vieram em terreiro também, porque não acharam brecha para se encaixar naquele sistema. Então, quando você se comunica com uma energia de uma outra dimensão, por exemplo, ou ela consegue se encaixar num terreiro e ela não vai dizer que é de outra dimensão, ela vai se encaixar com uma cabocla e pronto, e assim ficou. Ou uma pombagira, ou seja o que for. Ou ela não vai descer naquele lugar, porque não achou uma energia compatível para aquilo que ela tem que se apresentar. Porque, pelo que eu entendo, pelo que eu creio, né? As vasilhas, os vasilhames, pode ser porcelana, pode ser de barro, pode ser de metal, pode ser do que for, e ter a forma que for. Eles vão se encaixar ali. Uhum. É por isso que nós vemos, por exemplo, que entidades que se dizem do bem, né? Mais transitam numa energia mais densa, e vem e faz o bem naquela energia densa. Sim. É? E a mesma entidade que faz naquele vaso a energia, naquela energia densa, faz o bem, pode uma energia que seria mais sutil não fazer o bem. Pode trabalhar numa outra frequência também. Então, na verdade, são... eu vou perguntar de uma forma, por favor, muito respeitosa. Educado. Você é educado. Né? Uma forma muito respeitosa. Às vezes. Como todo mundo sabe, eu não deixo de professar a minha fé. Sou do candomblé mesmo. Né? Não trago o candomblé para o meu trabalho, né? Porque eu sou um pesquisador do candomblé. Tenho o maior respeito. Às vezes você já parou para pensar, em alguma época da sua vida, que essas energias primordiais podem trabalhar conosco como pesquisadores mesmo. Sim. Como simplesmente, às vezes brincando com a gente, às vezes curtindo com a nossa cara, literalmente. Às vezes fazendo bem como se fosse um game, como se fosse um jogo, como se fosse uma brincadeira do universo para cima da gente. Uma pesquisa. Uma pesquisa. Sim. De campo? Sim, e a gente não vai saber nunca de fato o que acontece. Ou por acaso vai saber? Não vai. Às vezes você consegue identificar, mas quantas das vezes você não consegue identificar? Tem tantas que a gente não tem nem noção. A gente não sabe. Agora, quando você fala de candomblé, quando você fala de densidade de energia primordial, sendo uma religião antiga e da natureza, eu acho que essas energias são mais fortes do que muitas outras que são vividas por aí e a pessoa acha que é uma energia mais evoluída. Para quem, né? E aí eu vejo que quando se distancia da natureza, de fato como ela é, ela não quer dizer que evolui. Pode ser que né, a evolução é o contrário. Então, quando eu vou buscar, e eu não fui buscar o candomblé e fui buscar o Ifá, né? Ainda anterior ao candomblé, sim, certo? É quando eu de fato quero entender quem eu sou. E aí eu tenho que buscar o quê? Exatamente as raízes. Eu tenho o jogo de Ifá, né? Então eu sei exatamente o quão primordial é essa energia. O que acontece muitas vezes são as caixinhas, né? As pessoas precisam da caixinha.
de caixinha. E se sumir uma caixinha ou tirar uma caixinha, pronto, se perdeu. Porque ela também não se dá o direito de sentir, pesquisar, estudar com quem entende mais ou quem já viveu um pouco mais, né? Porque existem milhões de formas de enxergar o mundo. E quando nós falamos de energias antigas também, se a gente for levar ao pé da letra o tempo. Então. O tempo é ridículo, né? O tempo é ridículo. É uma invenção humana. Pois é, e aí eu fico pensando, né? Porque eu tenho orixá tempo, o Iroko e tal, eu fico pensando, mas que tempo é esse? Né? E aí eu percebo que é exatamente isso que você está falando, não existe isso. Não existe. Não existe. E quando eu falo dessa busca do Ifá, que não é do jogo propriamente dito, mas é exatamente dessa religião iorubá, mesmo nigeriana, Sim. é você buscar, né, o teu ori, a tua descida. Essa era a minha busca. Eu queria saber o que eu vim fazer aqui, qual era o meu caminho. Essa é a pergunta de $1 milhão. Isso. Porque é importante você... Você descobriu? Eu descobri e eu estava no caminho certo. Que maravilha. Então, porque era exatamente isso, né? Que eu demorei para descobrir, mas eu descobri. Então, eu tive certeza de que minha vida é 95 ou 9% espiritualidade. Não tem como escapar. Sabe o que eu gosto de brincar em relação a isso? Com todo carinho e respeito. Eu me sinto como se eu fosse um pedaço de pano sendo retalhado. Mas carinhosamente e amorosamente retalhado. Então, quando eu falo em objetivo de vida, eu entendi que cada parte de mim vai levar um pedaço desse retalho. E que tá tudo certo assim. E tá tudo certo assim. Para mim é assim, quando você acha o teu caminho na Terra, é quando você se sente satisfeito com aquilo. Sim. Aquilo te traz, quando você faz, te traz tranquilidade. Você sabe que tem que fazer aquilo, você não tem dúvidas. Então é um sentimento que mostra o quanto você está no caminho certo. E não é um caminho fácil. Não. Porque também não me vejo super rica, não me vejo sentada em muito dinheiro. Esse não é o meu destino. Não. Então, o meu destino é viver bem e praticar tudo aquilo que eu faço na Terra do Bugio. Então, eu já sei que não adianta eu buscar fortunas, porque aquilo não vai me satisfazer. Exatamente. Né? Eu preciso viver bem. Só isso. Eu costumo dizer que não é o meu desejo. Não é, e não é mesmo, né? Então, para alguns, não sei. Então, vá buscar realmente, de fato, o que você veio fazer aqui, até para você deixar um legado, né? Você deixar um livro, você deixar um programa, você deixar uma conversa que toca a mente, o coração das pessoas para sair dessa caixa, né? Para pensar um pouco. É isso. Mesmo porque se a pessoa quiser ser uma coisa... Se você está nos assistindo agora, nos ouvindo, se você quer ser um colecionador de tijolos, tá tudo bem. Bem também, Deus sabe? me livre disso, mas para você tá bom, mas não reclame. Tá ótimo, não reclame. É isso. Porque vai trazer responsabilidades. E quer fazer? Pode fazer. Claro, você tem direito a tudo. Mas tem que entender que o que você está escolhendo tem que te trazer felicidade, porque senão você escolheu alguma coisa errada. Torta. É só isso. Então... Porque quando nós dizemos assim, nós não vamos ficar milionários, porque nós não queremos ficar, não temos essa busca. A gente quer viver bem, viver em paz, né? E eu, dentro daquilo que eu creio, quanto menos tiver para carregar, melhor. Sim, melhor. Você ter mais problemas para resolver, porque quanto mais você tem, mais problemas você tem também. Sim. E a energia que você gera disso. Agora, de qualquer forma, a gente sabe também, você sabe melhor do que eu, pela tua experiência, né? Que aquilo que a gente faz é um bombardeio que você vai receber também. Então, aprender a lidar também com essa duplicidade energética. Que não é fácil. Que as pessoas olham e acham que tá tudo bem. Né? Mas é o lúdico, né, do que a gente faz. Quem tá de fora acha que... Olha,
Mas quando você começa a ter uma experiência e sabe que é assim, de fato tá tudo bem, porque você Tudo sabe que você bem. vai ter que lidar com aquilo. Tá tudo bem, tá tudo Você aceito. sabe que às vezes que você às vezes cai, mas você também sabe como levantar. Né? Você sabe quando você está amolecendo. Tem Essa 2 é para a derrubar, 4 para levantar. O bom é que você acaba tendo um autoconhecimento Sim. que você vai resolver aquele problema quase que imediatamente. Você não vai esperar muito tempo para resolver. Não. Né? Então, e essa é a vantagem. Quando você começa a ser perturbado por uma energia externa, por alguma coisa que foi feita, né? Que a pessoa sempre fala da demanda, dos trabalhos, das magias, sei lá o quê. Não sei. Se você estiver protegido, você está protegido. Se de repente você ficou um pouquinho com uma brecha e alguma coisa entrou que pode acontecer, de vez em nunca, você já percebe logo também. Já sabe o que fazer também. Também. O que me preocupa muito nessa era de Aquário, né? Onde as pessoas estão buscando muito a espiritualidade de uma forma meio torta. Eu creio que seja de uma forma meio torta, porque isso aqui não é lugar de presepada. A espiritualidade não é lugar para presepada. Você fala espiritualidade. Torta o quê? Como de uma assim? forma torta, porque que as pessoas estão procurando uma facilidade que não existe. Ou um status que não é. Um status o que não existe. E estão confundindo espiritualidade com mercantilismo. Espiritualidade não é mercantilismo. Espiritualidade não é fábrica de dinheiro. Espiritualidade não é para você simplesmente viver de aparências, viver, né, como se fosse uma vida artística quase. E eu tenho me incomodado um pouco isso, porque espiritualidade pode passar por todas essas nuances, mas não é sobre isso claro. a espiritualidade. Sim. E uma crescente de pessoas, ao invés de buscar o conhecimento, uma busca incessante por se tornarem professores. E isso numa idade tão tenra, às vezes. Não que o velho tenha mais conhecimento do que o novo, não é isso. Mas sem bagagem para passar. Cris, eu vejo isso com muita preocupação. Sem histórias de fato para contar, porque o tempo faz você colocar na mesa histórias que você viveu, que você resolveu ou que você não conseguiu resolver. Quando você tem mais idade, você também tem a coragem de dizer isso eu não sei. Não sei, não consigo, não aprendi. Não, isso, e tá tudo bem, né? Você ou corre atrás ou deixa de lado porque não te interessa. O jovem, ele não entendeu que ele tem que ter um tempo, mas isso não só na espiritualidade. Em tudo na vida. Em tudo. Só que a espiritualidade, ela não se apresenta de forma clara. Né? Como você aprender a fazer um copo de vidro. Vai ter o seu instrutor, o seu mestre que vai te ensinar e você vai treinar várias vezes. Na espiritualidade, que eu também acredito que a gente tem sempre um mestre, eu sempre falo, eu sou mestre de várias pessoas, mas eu tenho meus mestres, graças a Deus. Por quê? Porque quando você começa a enlouquecer, até pela espiritualidade, o teu mestre vai falar, olha, Cris, acorda. Cuidado, porque já tá pegando a tua cabeça. Porque é ali que vai pegar. Num primeiro momento, o teu raciocínio, a tua forma clara de enxergar as coisas. Quando você começa a não juntar mais e ter umas atitudes muito doidas, teu mestre vai falar, olha, vamos prestar atenção porque alguma coisa está acontecendo aí. Tem alguma coisa errada, né? Tem um distúrbio energético para acontecer isso também. E os jovens eles não têm o respeito pelos mestres. Né? Então, além deles não citarem nunca que eles aprenderam com alguém, eles nunca colocam o nome do mestre. Nunca. Então, parece que ele aprendeu que veio do céu e assim caiu, que eu acho muito estranho, porque quando você coloca o nome do teu mestre, você assina que você tá bom também, porque você aprendeu com alguém que sabe fazer. Alguém compartilhou com você, né? Alguém dividiu com você. Sim, você não aprendeu fazendo de qualquer jeito. Não, eu faço questão absoluta. Quem conhece o meu site, conhece lá na minha bibliografia, eu tenho lá, eu cito todos, local,
o mestre quem foi. Importante. Porque, né, embora eu diga que não existem mestres, eles existem no sentido de compartilhar com você, de dividir o conhecimento com você. Eu nunca vou me pôr nessa situação, nunca vou me pôr nessa condição. Partilhei conhecimento com muita gente dessa vida, sim. Ministrei mais de 500 cursos durante a minha vida, quer dizer, a gente dividiu um pouquinho, né? E sobre os jovens, só fazer uma correção, para não ficar uma coisa chata, não ficar uma coisa meio pedante, não estou falando aqui que os jovens não têm o que trazer. Ai de nós se não fosse essa meninada que está chegando, porque nós vamos embora uma hora, né? Não vamos? Então, Deus, então né? esses meninos, então essas crianças estão chegando, que bom que vocês estão vindo. E eu honro vocês, considero, respeito vocês, né? A única coisa que a gente coloca aqui é a questão de não transformar isso numa panaceia. E não achar que aqui está o que você não conseguiu em outros lugares. Não é assim. Espiritualidade não é meio de vida. E você precisa de tempo. E você precisa de tempo. Se você entende isso, né? Você, menino, menina que estão aí no caminho, que bom que vocês estão. Nós honramos eles, não é? Claro, mesmo porque eu tenho um filho jovem e eu digo para ele que quem vai transformar esse mundo é ele e todos os outros jovens. Sim, então né? nós respeitamos, honramos e amamos vocês. Mas só se ocupem, não se preocupem. Se ocupem de tomar cuidado, né? Para não virar uma presepada e não se decepcionando quem está em sua volta. E ter mais persistência e consistência. Né? Então, você não aprende as coisas num dia só. E nem dá para fazer uma aulinha na internet e aprender tudo. Isso, exatamente. Você precisa de persistência, precisa de tempo para que aquilo, né? Maturação. E para que em algum momento gigantesca que você é não esse precisa ser, repetir essa entidade, essa energia, o quem nome você que você quiser dar. Você que a gente cria também atribui o nome outras de coisas Deus há em uns cima 4 disso, mil mas anos. isso também pede Muitíssimo. tempo. Né? Exatamente. Nós somos capazes dessa luz. É você chegar num ponto e que você não precisa dizer. Que quem não diz, quem tem não conta, quem faz se cala, né? Então, o tempo, a vida vai se responsabilizar. Vai, mas aí essa pessoa já ensinou muita gente, e aí vai ensinando, faltando muita coisa, faltando informação. Tem que ter o pé mais no chão e a cabeça no céu, né? Então, criar essas raízes na terra e, de fato, receber a luz. Honrar quem veio antes. Honrar sempre quem veio antes, né? Senão a gente não é ninguém. Aí não é ninguém, aí vira bagunça. Respeitar quem veio antes também. Falar sobre quem veio antes, essa questão da ancestralidade. Né? Você passou pelo xamanismo também. Passei. Vivencia o xamanismo de alguma forma? Ainda? Eu vivencio, mas não como o xamanismo de Carminha Levi ou Léo Artese. Eu vim de Carminha Levi, primeiramente. Sim. Depois passei por Roland, passei por muitos outros. Estive com vários xamãs do mundo todo. Vi muita coisa. Né? E a questão da ancestralidade é muito forte ali, né? Que a gente sabe que de alguma forma trouxe todas as outras doutrinas, religiosidades, né? Vamos chamar de religiosidades, não religiões. Tudo teve um berço no xamanismo, não tem como, né? Desde os primórdios. Como você vê hoje essa questão do xamanismo no Brasil? Bom, primeiro que o xamanismo, quando as pessoas falam xamanismo, ela lembra ou o xamanismo do indígena brasileiro, ou ela lembra do xamanismo do indígena americano. Sim. E quando eu falo de xamanismo, eu estou falando do mundo inteiro com xamanismo. Tudo. Tanto é que se você fala, por exemplo, da religião de raiz no Tibete, você tem o xamanismo, que é o bom. E aí depois sim entrou o budismo. Sim. Mas era o xamanismo. Então, quando você me pergunta do xamanismo no Brasil, eu não tenho uma fala certa para ti, porque como virou tudo, virou o xamanismo, ou tudo é sagrado feminino, ou tudo é xamanismo ou é cacau. Então você não sabe qual dos três, né? Não, eu não estou dizendo que é ruim, mas é tanta quantidade para tudo que é lado que eu, como não tenho conhecimento
profundo do cacau, por exemplo, eu já nem vou buscar muito, porque eu nem sei quem procurar, porque é tanto cacau para tudo que é lado, que você tem o quê? Você tem um monte de gente. É o erro que as pessoas cometem, né? O sagrado feminino é magnífico, é necessário ser reverenciado, sim, mas não existe o sagrado feminino sem o sagrado masculino. Não existe uma coisa sem outra, não existe a energia sem duas polaridades. E não outra, existe. e quando se fala de sagrado feminino, Ivan, é algo tão antigo que agora virou moda como se fosse a última das novidades para manter o que a mulher tem, mas isso já é vivido a vida inteira porque ele também está dentro do xamanismo. Sim. Quando eu falo desse sagrado feminino, ele é xamanismo. Eu, por exemplo, fiz Carminha Levi e fiz formação com a Carminha Levi. É uma matricial. Isso, exatamente. Eu venho da Unipaz com Carminha Levi. Unipaz. Pierre Vaz, na época, que dava formação em transpessoal. Quer dizer, eu venho do berço, né, eu do comecei matricial. com Carminha também. Eu venho do berço do matricial. Agora, eu tive que procurar depois o patriarcal também. Eu tive que procurar a energia masculina do xamanismo. Sim, claro. Porque eu senti que eu estava num vácuo. Então, mas é a falta de entendimento das pessoas. Então, parece que tudo é novo, que foi descoberto agora e que então vamos defender as mulheres. Claro, eu concordo. Total. Total, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu mesmo na Terra do Bugio recebo várias mulheres passando por situações complicadíssimas. Abjetas mesmo. Assim, né? coisas que você fala, meu Deus do céu, como que eu vou auxiliar essa mulher? Porque a minha vontade era falar, querida, suma, e eu ainda vou dar uma surra naquele homem. Mas não é assim. Por quê? Porque ela não pode sumir, porque ela não tem para onde ir, porque ela tem que se organizar antes, porque ele vai atrás dela e vai matar. Porque eu tô falando de pessoas assim que a coisa é extrema. Então isso existe de fato. Existe aos quilos, aos montes. Aos quilos. Mas então, quando a gente fala desse sagrado feminino, eu achei que, não sei, a gente vive um sagrado que eu já não sei mais o que de fato é real ou não. Saiu da realidade, saiu do... Isso. Sim, militância, com certeza. É isso. Exatamente, eu ia te falar isso. Mistura militância, política, a questão feminista, né? Então, ao invés de queimar o sutiã, então vamos falar de outra forma. E que não tem necessidade disso, né? Eu creio que existe o lugar de fala da mulher. Você tem esse lugar de fala. Você tem esse lugar de fala. É importante. É importante falar sobre o que está acontecendo, sobre o direito da mulher. É importante falar sobre isso. Mercado de trabalho, enfim, tudo. Os cultos regidos, né? Por sacerdotisas. Acho que tudo isso é de uma importância imensa. Né? O direito da maternidade, o direito de escolha, não é não, todas essas falas hoje, eu acho de uma importância imensa, né? Só que não pode se tornar uma bandeira política, tem que ser uma bandeira de direitos, de direitos humanos, né? Creio nisso piamente. E acho que tem que ter políticas mesmo em cima de proteção da mulher, acima de tudo. Mas quando traz isso para dentro de uma coisa tão primordial, tão forte, tão ancestral como o xamanismo, aí fica complicado. Fica complicado. E muitas vezes a gente acaba vivendo também uma outra situação, e há pouco tempo eu vivi isso também, que você não pode falar de uma religião africana se você não for preto. Então, a coisa desandou de uma tal forma que você fala, gente, o que está acontecendo? O que é cor, o que é raça? Então, o que é isso? Então, como se briga tanto com essas questões do respeito, só que não há respeito, porque quando eu vou falar alguma coisa sobre o benzimento, que o benzimento de raiz ele vem dos princípios ali de uma religião candomblé, dos indígenas,
dos ciganos que chegam no Brasil em 1572, 1540, mas registrado mesmo, 1572. Então tem a influência, nós temos essa influência também. Claro. E das portuguesas do catolicismo popular, que vieram de Portugal. Esses ciganos vieram expulsos de Portugal e Espanha. Sim. Então manda para cá também. Junto com os judeus, né? Exato. Aí quando eu vou falar... Não posso perder minha voz, tenho que cuidar dela, viu? Eu tava falando isso, eu não posso perder minha voz. Aí quando, de repente, você cita tudo isso e cita que sempre se usou a natureza, o indígena sempre usou a natureza, o outro sempre usou a mulher da roça, a mulher não sei da onde, as antigas. Não, aí diz que eu não posso falar de ervas porque eu não sou negra, eu não sou preta. Essa é uma discussão muito complicada, porque não é sobre isso, não é uma exclusividade. Eu tenho certeza que as pessoas de consciência negra desse país não concordam com isso. De repente é uma minoria que vai se expressar dessa forma. Eu sou um sacerdote dentro do candomblé e eu não sou preto. Então... Né? Então, se eu não puder falar sobre candomblé, se eu não puder falar sobre ervas, se eu não puder falar sobre benzimentos, sobre tudo isso, quer dizer, fica difícil. Se eu não puder falar sobre uma cultura cigana, porque eu não nasci na Índia e de lá que eles partiram, espalharam pelo mundo, não vou poder falar do budismo tibetano se eu não sou tibetana? Não, a fé tem que ser uma coisa para unir, não para separar, né? Esse Deus que estão pregando, seja ele um Deus africano, seja ele o nosso Deus cristão, é tudo um Deus só, no final é uma fonte só existe um Criador, dê o nome, dê a cor que você quiser dar a ele, né? Isso, mesmo porque... ele não se importa. E mesmo porque ele não é um homem, né? Ele é uma energia. Então ele não se importa com o nome que você der a ele. Daqui a pouco a gente vai ter que dizer que é uma energia branca, uma energia amarela, uma energia... Então nós temos que parar com isso imediatamente. Concordo com os lugares de fala, concordo plenamente. Se você vai falar de raiz, né, de cultura africana, concordo que tem um lugar de fala do africano. Sim, claro. Né? Concordo que tem um lugar de fala, tá tudo certo. Só não vamos transformar isso no que separa. Em guerra, né? Vamos transformar isso no que une. Né? E respeito, gente, respeito acima de tudo. Eu aqui, querida, se você chega aqui, você for uma evangélica, uma irmã evangélica, eu vou respeitar você como evangélica, como budista. Ai, mas me conta, você já recebeu algum evangélico aqui? Me conta. Eu recebi ainda na TV uma pessoa que também era evangélica, que foi muito respeitosa comigo. Que ótimo. Foi muito respeitosa. E estou querendo trazer um pastor universalista. Sim. E esse pastor que tem um respeito imenso por todas as... Né? Eu quero trazer esse pastor aqui uma hora. Né? Aliás, está aberto. Pastor, né? Seja aberto, você de que denominação for, a casa é sua. Né? Todos os irmãos evangélicos são muito bem-vindos. Nós temos muitos evangélicos que são inscritos aqui. Nossa, que temos ótimo. Muitos evangélicos que eles mandam para mim e falam, olha, eu sou evangélico, mas gosto do que você fala. Muito bom. Né? Então são bem-vindos, são queridos, são amados, né? E tem católicos e tem tudo. Mas o lugar de fala tem que ser um lugar de amor. Né? Eu digo que o lugar de fala de todos nós está na empatia. Vamos parar de nos dividir. E não é sobreposição. Não. O respeito por quem iniciou, isso vai existir sempre. Então, se eu tiver que fazer um culto de Fá, eu vou fazer com o nigeriano. Claro. É o africano de lá. Claro. Mas tá tudo bem. Isso não quer dizer que eu não possa fazer Ifá. Isso não quer dizer que eu não posso ser do candomblé, que eu não posso ser daqui ou dali. Lógico que pode. Então, pode, é um direito universal. Orixá não tem cor. Ele é energia. Então, eu acho que quando a gente fala do benzimento, Ivan, é interessante porque você não vê uma benzedeira preconceituosa. Aliás, se você conhecer, coloca aqui pra gente, porque eu faço questão de alguém que tenha conhecido uma benzedeira preconceituosa, que divide pessoas, divide religiões, divide cor, dinheiro. Eu nunca vi.
Então, quando a gente traz essa cultura do benzimento, a gente traz exatamente que tem uma porção de coisas que não tem a menor importância para nós. Tem a menor importância. Eu uma vez eu estava em Natal, em Nova York, e eu vi um templo, e eu vi uns menininhos bonitinhos, vestidinhos de vermelho, de amarelo, de azul, de verde, mas eram hábitos. Falei, opa! Eu falei, diferente. Eu falei, será que é um monastério, alguma coisa? Eu entrei. Quando eu entrei, era uma igreja franciscana. Aí, quando eu olhei para a imagem de São Francisco, ele estava com o olhinho puxadinho, como se fosse asiático, oriental. Nossa Senhora, Jesus, tudo com o olhinho puxadinho. Eu falei, que lindo. Olha só. Eu falei, isso é que é crer. É a gente trazer para aquilo que nós conhecemos, respeitando o outro. É que nem o Buda gordinho do Japão. Achei lindo, então, lindo. Então, eu sempre conto essa história. Bom, minha querida, nós estávamos falando há pouco sobre essa questão de quando nós recebemos, né, para o benzimento, por exemplo, no seu caso, benzer. Ele está totalmente relacionado à manipulação de energia, não está? Sim, totalmente. Totalmente. Só que, é claro que as senhorinhas maravilhosas, benzedeiras, nunca usaram esse termo porque não existia. Não importa também. Mas hoje a gente consegue falar completamente. E quando eu ensino exatamente a pessoa aprender a entender a sua energia, manipular essa energia, entender qual é a sua energia, até para descobrir onde está o problema, se for físico. Porque através dessas energias no corpo, passando ali, você sabe onde está o foco. Porque ele tem até uma outra temperatura. Sempre. Ele tem uma outra temperatura. Então, se você consegue entender isso, você consegue ajudar muitas pessoas. E o benzimento é isso. Então, é o conhecimento da natureza, é a interação com os elementos da natureza, com os espíritos, né, com as energias espirituais, seja da Terra ou seja de um outro planeta, porque é isso que a gente lida mesmo, não só com energias planeta Terra aqui, nascidas aqui, mas é manipulação de energia. Porque quando passa as ervas, por exemplo, né, eu me lembro, quando criança, eu tinha uma conhecida. A mãe dela, ou a avó, pegava umas pedrinhas de carvão, jogava dentro d'água. Sim. Uma você hora afundava, você ficava em cima. Você tá quebrando. E a gente tomava aquelas águas. Aquelas águas de carvão. Sim. E tinha uma outra que benzia com chumaço de verde. Folhas verdes. Sim. E ela dizia que toda folha verde é boa para benzimento. Então ela pegava aquelas folhas verdes e dava uma surra na gente com aquelas folhas. Parecia que ela estava varrendo a gente. Sim. Essa sensação que você tem, que você está varrendo o que não presta daquela pessoa naquele momento. Energias densas, é isso? No primeiro momento, quando eu começo o benzimento, e eu tenho o hábito de usar uma espada de São Jorge, até pela ponta dela e a própria energia da espada de São Jorge, é o momento que eu explico isso também. Eu tô abrindo para poder entrar, né? Então eu tô passando aquilo na pessoa e tô entrando. E aí sim é interessante, porque quando eu dou a volta eu já tenho uma percepção, já vem tudo ali o que está acontecendo. Mas quando eu pego nas mãos, aí já era. Né? As mãos ali, os olhos e as mãos. E ali, pelas mãos, você, pelo menos é a minha forma, né? Eu tô mexendo, já vou dizendo, já tá tudo ali. Mas é importante também aquele que não tem tanta afinidade em benzer já de cara, revelando, porque isso também é o tempo que a gente tem exercendo essa prática, é você perguntar o que a pessoa vem buscar, que na grande maioria das vezes a raiz do problema não é o que ela te diz, né? E você também entender pelos olhos e pelos gestos e pela tua percepção energética que ela não está
falando ou a verdade, ou ela também não sabe qual é a verdade. Ela também não sabe. Ela não sabe nem o que ela está fazendo ali, às vezes. Nem sabe, não Ela foi sabe pedir a ajuda e não raiz. sabe o que está Não precisando. sabe, porque a vida virou um auê, né? Ou ela traz um problema normalmente, que o problema da vida dela é porque o outro existe. É porque o outro causa aquele problema, né? Sim. Então você tem que Mas isso é a explicar transferência. isso. É claro. Essa é a transferência. Isso psicologicamente é conhecido, a gente na psicanálise conhece muito bem isso, né? Fala muito sobre isso, mas existe o outro lado da história. Eles transferem a priori para a esposa, para o marido, para o filho, para a sogra, para o vizinho, para o papagaio, para a amiga, né? E nós vamos ver que o companheiro da amiga é sempre melhor que o dela, que a vida da amiga é sempre melhor que a dela. A questão é que ela está numa insatisfação completa. O mundo dela caiu, literalmente. Mas a partir do momento que nós começamos a tratar, a transferência vem para cima da gente. Transferem para a gente a questão. Sim. Como é que você lida com essa transferência? Primeiro que não é sempre que acontece essa transferência. Graças a Deus, né? Mas tem bastante essa transferência. Não seria impossível. Impossível, mas tem bastante essa transferência. Então, passa você ser a pessoa que tem a obrigação de trazer a solução e de curar o problema. Então, a transferência não acaba sendo que eu sou o problema. A transferência é você tem a obrigação de resolver este problema. E não resolve porque não quer. E se eu não resolver, aí eu viro o problema. Você vira o problema. Aí a transferência acontece de fato. Então, você está naquela encruzilhada mesmo. Você é obrigada a resolver, e se não resolver, você é o problema. Mas nós terceirizamos tudo na vida, né? Então. Na atualidade, tudo nosso é uma questão de terceirização. Se teu filho não vai bem na escola é porque não tem bons professores. É a escola. Se teu filho não se dá bem com os coleguinhas, é a escola. Não foi você que criou daquela forma, não é? Não é o pai, não é você, porque daí você a mãe. cria seu monstrinho, manda pra escola, aí quando na escola a coisa fica feia, porque lá não tem ninguém para poupá-lo de tudo, né? A escola que é problema, então sempre é o outro. A escola não educa, eu estou passando por um problema sério, eu vou ao médico, vou me entupir de remédio, porque é assim que funciona, eu não quero sentir dor, então eu vou terceirizar esse problema para o médico, eu vou terceirizar esse problema para os meus pais são péssimos, meus pais não me criaram direito, os meus pais não me deram tudo que eu queria, os meus pais não foram atenciosos como eu queria, é sempre uma terceirização. Mas eu sou bem transparente, Ivan, direta com você. Na hora que eu tô dentro da terra do bugio e eu começo a fazer o trabalho ali, eu digo na hora. Você tá aqui, ou vocês todos estão aqui para buscar uma ajuda, mas nós não somos a solução. Nós somos aquele que vai te ajudar a sair da escuridão e encontrar algo possível. Mas se não houver uma responsabilidade daquele que vai buscar, eu na hora eu digo, a responsabilidade de cura é de cada um de nós. Ótimo. Cada um de nós. Então isso eu faço. Que é um processo que traz, porque se você adoeceu alguma coisa no caminho, claro, estava torto, estava difícil. Fazer o mesmo caminho torto não vai resolver. Não vai. E você tem que entender quem você é. Você tem que entender que você tem as responsabilidades e que você também pode ser aquele que vai trazer as próprias soluções, né? Mas por que as pessoas, ao seu ver, no seu ponto de vista, por que as pessoas insistem em fazer o mesmo caminho? Sempre. Quando uma pessoa procura a gente por um sofrimento emocional, você vai avaliar esse sofrimento emocional, todas as histórias são repetidas. É os mesmos relacionamentos, o mesmo tipo de pessoa com quem se relaciona. A pessoa tem os mesmos tipos de negócio, comete os mesmos equívocos. A seu ver, o que acontece? É uma forma de se certificar de que realmente é infeliz, que é perseguida. É uma forma de confirmação. Você acha que as pessoas buscam confirmar que realmente não merecem
o melhor, não merece a Não, saúde, eu acho não que merece o tem relacionamento. comodidade. As pessoas são acomodadas. Para você buscar soluções e fazer outros caminhos e ter outras experiências, você tem que ter o mínimo de coragem, né, para vivenciar outras emoções e cair do cavalo outras vezes, mas levantar também outras várias. Isso requer coragem, né? E a coragem ela vem muito relacionada a um autoconhecimento, né? Você saber quem você é e o teu valor. Eu acho que essa relação precisa existir. Essa coragem está relacionada a isso. É você se valorizar e você cuidar de si, né? Você buscar a sua solução porque você quer ter uma vida melhor, porque você quer ser feliz, porque é isso. Porque você merece. Porque você merece. Então, outro Só dia por eu dei isso. uma palestra e falei, uma das maiores demandas que as pessoas recebem é dela mesma, quando ela não se permite ter sucesso, ser feliz. Então ela faz de tudo para não dar certo. As pessoas não se amam, as pessoas por não se amarem não se perdoam, as pessoas por não se perdoarem não aprendem o caminhar, não aprende, não muda a história. Então, é porque também as pessoas associam o erro com errei aquele caminho, já associa como sendo uma pessoa fraca, sem sucesso, que não vai ter nunca. Não, você teve um erro naquele momento, você se organiza. Precisa se perdoar, né? Isso, e vai fazer de uma outra forma, né? Então, as pessoas são muito difíceis no sentido de, primeiro, uma autovalorização, mas não que você é melhor que os outros, mas que você é tão bom quanto os outros. É que você não fica aquém de ninguém. Aquém de ninguém, não é que é melhor, mas você não fica aquém de ninguém. Você não é além nem aquém. Isso, você é você, vivendo aqui, então faça direito, experimente. Entendendo que é um universo à parte, entendendo que chegou só e vai embora só, e o que vale no final é o que você viveu, o que você amou, o que você partilhou, o que você aprendeu. Sim. Ninguém vai entrar na sua bagagem, você não vai levar a bagagem de ninguém, é tudo sobre você. Então, se você é mãe, se você é avó, bisavó, não importa, que tem 500 pessoas na sua família, você vai sozinho embora. Tá? E nunca ninguém vai entender também o que nós estamos sentindo, porque muitas vezes nós também não sabemos. É uma pesquisa também de você com você mesmo para entender o que você está sentindo. E ninguém se importa, né? Não, e também não é para... E ninguém se importa. Eu acho Na verdade é essa, a verdade é que ninguém se importa. Por exemplo, se eu recebo alguém dentro de um atendimento e esta pessoa traz uma história, traz uma questão, traz uma demanda qualquer. Eu estou ali como profissional e como espiritualista. Eu tenho aquele carinho, aquele respeito por aquela pessoa, mas eu sou preparado profissionalmente para isso, tenho qualificação para isso como profissional e tenho o meu lado espiritual, que eu me proponho aquilo. Mas as pessoas, de uma forma geral, mal podem lidar com as suas próprias questões. Sim, porque também não quer olhar. Não quer olhar para ela. Não quer frustrar. Porque se eu olhar para você profundamente, é como olhar para o abismo. Se você olha muito profundamente para o abismo olha de volta para você. Mas você precisa pesquisar quais são as suas sombras, né? Sim, mas é por isso que as pessoas têm medo. As suas fragilidades. É por isso que as pessoas têm medo. E exatamente por faltar essa pesquisa de si mesmo, você não passa do patamar nunca. Não. Essa é a questão. Vai ficar esbarrando. Na mesma situação. Na mesma situação. Com as mesmas palavras, com o mesmo pensamento, com a mesma fala, a mesma reclamação. Isso é inferno, tá? O inferno. Esse é o verdadeiro inferno. O inferno está dentro possível. de nós. Esse é o único inferno possível. É aquele que você põe dentro de você. Né? É os seus pensamentos, suas ações, né? Você ficar patinando na mesma história. Repetindo, né? Vivendo de passado. Achando que alguém vai ficar com dozinha de você. Isso. Né? Ou mesmo, aí entra aquela polêmica, ou mesmo que Deus se importa. Nós temos a eternidade. Você acha que Deus está preocupado com o seu probleminha atual?
Você acha que Deus tem como cuidar do seu probleminha pessoal, da sua dorzinha pessoal no momento? Não. Ele te deu a chave. Sois deuses. Então, Se vira nos 30. porque ou você está pensando dessa forma, ou a gente vê também as pessoas jogando na mão de quem? De Jesus. Porque é Jesus que sabe. Jesus deve estar esperneando com as coisas que eu tenho visto. Sim, misericórdia. Ele não deve estar acreditando em certas coisas. Então, a gente primeiro esquece desse Jesus, desse grande avatar que nós tivemos, com energias, inclusive de manipulação. Sim. De coisas que, hoje, se você fala para certas pessoas, vão dizer, não, mas ele não era um bruxo. Não, ele era. Ele tinha altas revelações ali. Ele trabalhava com as ervas como ninguém. Um mago, né? Um mago. E Maria Santíssima também. Bem, então também. Uma curadora, todo mundo sabe disso, isso é bíblico, inclusive. Mas aí tiraram toda essa belezura de Jesus, né? Essa fortaleza, e colocam ele como sendo o quê? Aquele que morreu na cruz, que a gente nem sabe mesmo se por ali morreu, né? Mas que morreu na cruz, e ali começa então o cristianismo, com a morte dele. Que Não, antes disso. não existe nada mais necromante do que isso, né? Isso. E necromancia, gente, é a arte odiosa. É a arte odiosa. Nenhum mago, nenhum sacerdote da magia minimamente decente fala em necromancia. Necromancia é uma coisa odiosa, né? Existe, lógico, sacerdotes, sacerdotisas que trabalham em algum nível a necromancia, mas é uma outra história, né? Trabalha em uma outra história, trabalha em questão de energética e tal, mas quando a gente fala de necromancia, é aquelas pessoas que usam cadáveres, manipulam mesmo, né? Usam pedaços de cadáver para manipular energias. Então, esse tipo de necromancia é uma coisa abominável. E muitas vezes a gente faz um processo desse quando a gente valoriza mais a morte do Jesus do que a vida. E aí, quando eu coloco isso, as pessoas não entendem. Quer dizer, ainda acham que ele morreu por nós. Que, na minha opinião, ele foi assassinado mesmo. Eu tenho as minhas dúvidas com relação a algumas coisas, mas ele não foi aquele que escolheu estar naquela situação e foi daquele jeito. Ele foi assassinado. Agora, também não sabemos se de fato ele foi assassinado na cruz, porque também tem uma outra linha que diz que ele não morreu na cruz, né? Que as pernas não foram quebradas, como era de costume, como naquela época era costume colocar na cruz. Então é importante vocês entenderem que Jesus foi colocado na cruz, como trocentas pessoas foram colocadas na cruz também. No dia que ele foi crucificado, tinha mais 1000 Era um corredor, assim, um monte de gente. Tinha mais 1000 ali. Então a história precisa ser dita do jeito que de fato e a dor de Jesus, acima de tudo, foi a dor de ver a que ponto o mundo ia caminhar. Essa foi a grande paixão de Cristo, né? É isso. De ver o quanto o ser humano pequeno, não entendeu nada. Até hoje, né? Você escuta igrejas falando, venha porque Jesus vai te curar. Jesus dizia, vá, a tua fé te curou. E eles a tua fé, ele entregava para você e dizia, você tem o poder. Você tem o poder, sois Deus, João 10:30. Isso, você tem o poder da cura. Mas não, aí muda toda a história. Muda toda a história porque é conveniente. É conveniente alguém falar que tem o poder de Jesus para curar em nome dele. Isso. Né? Sendo que Jesus dizia, vá, sua fé te curou. Quer dizer, é a tua fé que cura. Então, complicado. Então, são coisas que a gente vai vivenciando, né? E a gente vai vendo que essa necessidade. A era de peixes, que foi a era que Jesus veio, era uma era de muita dor, de muito sofrimento. Tanto é que a nossa referência é uma referência de dor. Mas agora era de aquário, uma era que já não justifica mais viver sobre a dor. Mas você vai ter que ser correto, hein? Tem que ser corretíssimo. Tem que ser correto. A gente tá vendo, né? Porque quem não é correto, o pau quebra, né? Tem que ser correto. Antigamente você mentia, levava-se muitos anos para descobrir, agora é outro dia. Tem que ser bem correto. Bem correto. Então agora é época, né? Porque nós que esperávamos que essa entrada fosse mais
certeira mesmo, né? Uhum. Porque existe a nuance, é que nem eu falo. São duas esferas, a era de peixe e a de aquário. Nós estamos como se as duas ficassem intercaladas, naquela curvazinha ali, Isso, é. né? E a gente está pedindo pelo amor do que é sagrado para aumentar um pouquinho mais essa beira, para a gente escapar dessa Sim. era de dor e entrar na era, né? Na era da não hipocrisia. Então, mas essa dor da era anterior, ela vai vir se você não for uma pessoa correta. Você vai sentir a dor. É porque não vai vir, já está, né? Então, você vai... A pessoa já está, a pessoa está mergulhada. Era de aquário, ela já está, as pessoas estão mergulhadas, né, nessa dor, porque o ser humano não melhora porque melhora a era. O ser humano o que acontece com os espíritos, igual aconteceu em outras épocas, onde a gente está aqui, não tem ninguém bom aqui, né? Se nós estamos aqui, nós estamos todo mundo aqui, porque Sim, é uma tranqueiraiada do caramba, né? Isso. Nós somos tudo tranqueiro, nós estamos aqui para aprender. Nós já somos exilados. Nós já somos exilados. De capela? Ou de capela, ou de outro capelão, lugar. ou de outro lugar, isso não importa, né? Eu não vou entrar direto nessa questão, Sim. porque é uma questão mais kardecista, mas a gente veio de outro lugar. A gente já é o que sobrou desses planetas, né? Nossa. O povo tenta, às vezes, provar as diferenças raciais, de cor, de tudo mais. Não vai justificar nunca, porque nós somos diferentes, porque nós somos diferentes. E nós viemos de lugares diferentes porque nós fomos o que não prestou, o que não pôde evoluir, e fomos jogados aqui. E agora vai ter outra peneirada. Já está tendo, já começou, na verdade. Já tem algumas décadas que começou a peneirada. Então, gente, é um momento de muita revisão. dor, de muito sofrimento, sim. Porque muita gente está vindo como hora final, né? Você crê nisso também? É como um momento final. E é o seguinte, ou acode. Ou senão nós vamos ser, sabe o quê? Sabe quando você faz um suco, que você aperta o bagaço? Nós somos o bagaço. Tá dando apertada para tirar o último suquinho. E o que sobrar de bagaço vai para outro plano. Que nos mereça, não é castigo. É simplesmente consequência. Pois é, né? Eu rezo para sair desse sansara, viu? Não é não? Olha, Sansara. Olha, tá bom do jeito que tá. Não, nós vamos falar sobre isso, inclusive, agora. Né? Porque eu, particularmente, peço muito que eu consiga melhorar um pouquinho para sair dessa roda. Né? Agora, você concorda que, no final das contas, tudo, né, está como precisa estar para que a luz finalmente vença? Sim. Que a luz vença, mas ela primeiro é individual. Então, se a gente espera uma luz vindo de algum outro canto, não, a luz é o despertar individual de cada um. É a minha luz, a sua luz, a luz de cada um. É a nossa luz. Né? Então, trazer essa responsabilidade dessa luz interior, ou ela vem ou ela vem. Então, ninguém vai descer aqui para te acolher e levar para um mundo melhor. Não existe isso, né? E também não existe essa separação que dizem que só aqueles que estão com Jesus estão bem. Não é isso também, porque é uma luz interior, é uma evolução individual. Mais uma vez, Jesus não se importa se você crê nele ou não. Não. Aliás, eu acho que ele chegou num ponto que ele está rezando até para você não crer desse jeito. Jesus não se importa porque tudo isso, toda essa posse que vocês dão a Deus e a Jesus Cristo é baseado no seu egoísmo, no nosso egoísmo, na nossa estupidez. Do homem, né? Do homem, não tem nada a ver. Nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Jesus é amor puro. Alguém uma vez tentou me crucificar pela internet porque eu disse que Jesus é amor e ele veio trazer o amor. Você não sabe do que você está falando. Jesus foi a mão pesada de Deus para castigar os homens. Eu falei, opa, de que Jesus você está falando? Então, o que eu creio, não. Mas é a história do pecado, né? É a história do pecado. É a história do pecado, porque você tem um controle maior sobre as pessoas se você falar de pecado. Se você falar de amor, você leva a liberdade. Eu falo sempre que se eu depender de perseguir, se eu depender de ficar pela teologia do medo, do horror, para ter inscritos no meu canal ou seguidores no meu Instagram, tô lascado. Não porque dá. não é uma linguagem que eu use. Eu não persigo,
eu não tenho essa índole de perseguir, de maltratar, de ferir, de falar mal das pessoas. O meu lance é a luz, é o amor e é o perdão. Então, você sabe que as religiões africanas não existe o pecado, Não. né? Eles não têm nem essa palavra, o pecado, não existe o pecado cristão, né? Esse pecado judaico, esse pecado não Porque tem. a questão a questão aí, querida, é aquela história da bendita da tradução. Ah, sim. Porque pecar quer dizer errar. Uhum. Se Deus nos fez para Sim. evoluir até a angelitude e passar da angelitude, porque somos deuses em formação, Portanto, nós temos que errar tem pra que errar. caramba. Você tem que pecar. Tá? Para você que crê no pecado, sabe qual é o maior pecado que existe? É você supor que não vai pecar. Já tá pecando. Já tá fora. Já tá fora. Então vamos parar com essa história de pecado, vamos entender que o nome, que pecar e errar é a mesma coisa, e errar faz parte do processo de aprendizado. E que tem lugares e civilizações e povos que não existe essa palavra pecado. Exato, e tem mais, né? Gente, tudo é uma questão de ponto de vista, que lugar que você está. Você sabe que entre as coisas que eu fiz na vida, eu estudei Belas Artes também, que foi uma faculdade que eu fiz por diletantismo, já tinha me formado, já tinha feito o que eu queria, e era um sonho. Uhum. E eu fiz uma prova de admissão, que era um vaso no meio de uma mesa, e tinha um sapato do outro lado de salto alto vermelho, e tinha uma corda, tinha uma corrente que entrava pelo vaso, tinha muitas flores, e botou 60 alunos em volta. E você tinha que fazer o quê? Você tinha que desenhar aquilo. Ah, desenhar. Em perfeição. Só que o professor ficava nas suas costas, tirava fotos sobre o seu prisma. E o seu desenho tinha que corresponder àquela foto. Aí eu falei, mas tem 60 fotos diferentes? O professor virou para mim e disse assim, tem milhares. A partir disso, eu comecei a enxergar o mundo dessa forma. Engraçado como uma bobagem, né? Não, mas tem tudo a ver. Eu comecei a ver o mundo sobre essa forma. O mundo depende de quem está olhando. Depende de quem vê, porque de fato não é a última das verdades. Isso aqui não é uma caneca. É o que a gente diz, né? Depende de quem está vendo, porque a formiga, quando vê, ela não tem a menor noção que isso é uma caneca. Você chega aqui, nós já temos um certo conhecimento, eu te abraço, te dou um beijo, que bom que você está aqui, minha querida. Nós estamos no Brasil. Se fosse num país árabe... Claro! Eu estava morta e você também, porque eu sou casado. Pois é, estavam os dois mortos. Os dois mortos. Os dois mortos. E aqui é uma relação de respeito, de amor, de carinho. Sim. Eu abraço você como se fosse uma irmã. Sim. E você me abraça como se fosse um irmão. Depende, é muito relativo. Então é relativo, e lá é um haram. Aí o que acontece? Eu vou julgar eles? Não. É a cultura deles, então eu respeito a cultura deles. Eu não vou lá, quando eu estou no país árabe, que chega uma mulher para servir um café na sala, minha cabeça está baixa, virada para o marido, assim fica. Eu não tenho que olhar para ela ou para a filha dele. Porque não é um costume. Claro, e como todas as vezes que eu estive em país árabe, eu sempre estive com a cabeça coberta e saia comprida. Sim. Porque eu estou lá. Sim. Aí a pessoa fala, mas é muita ignorância. Eu falo, mas então não vá. Eu falo, é ignorância? Tá. O cara chega na tua casa, abraça a tua esposa, sim. Dá um beijinho no rosto, sim. Tudo bem. E se a mão boba for pro outro canto, o que acontece? Aí eu mato ele. Eu falo, opa. Não, a sua mão boba e o seu olho bobo é a mesma coisa. E outra coisa, você está num país árabe, o homem pode ter quantas mulheres ele puder sustentar. Você está no Brasil, ele continua com um monte de mulher sem sustentar nenhuma. Então, ele não só não assume, como ele esconde as amantes. Sim. Então, é hipocrisia. Então, é relativo? Então, como vem a lei, né? Casai-vos e multiplicai. Crescei, casai-vos e multiplicai, né? Existe tá faltando uma coisinha na lei, criai-vos. Então... Porque é isso que está faltando às vezes. É tudo muito relativo. Né? É tudo relativo. Isso tudo a gente está falando para entender, para esse entendimento. Da relatividade das coisas. O mundo está se curando, a seu ver? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu não tenho certeza. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu não sei. É uma pergunta complicada, né? Eu acho muito complicado. Eu acho extremamente complicada. Eu não sei te responder, Ivan. Não sei. Eu tô fazendo de tudo para que, sim, eu contribua para essa mudança.
Mas eu não tenho certeza o que está acontecendo. Você é reencarnacionista, Sim. claro. Uhum. Assim como eu. A ideia básica da reencarnação é o processo de aprendizado e evolução, né? Alguns dizem através do sofrimento, eu digo através do amor. É uma questão também de ponto de vista. Como você vê essa questão? Parece que algumas coisas têm piorado bastante, né? Então, No amor ao porque próximo e tudo mais. Como você vê isso? as pessoas estão bem individualistas, então não acho que existe uma mudança no planeta com esse individualismo que existe, onde não te interessa em nada a necessidade, o respeito, um olhar, um bom dia. Um bom dia básico, Ai, gente, por cara, um favor. bom dia, por favor, né? Pro Gari, pro presidente da República, tanto faz. Então, eu não vejo, para mim, evolução é esse tanto faz com quem tá na tua frente. Você é uma pessoa respeitosa e você vai falar direito com todo mundo. Não é quem está na sua frente, é quem você é. E aí eu tenho as minhas dúvidas, porque eu também venho de um estudo budista, onde nesse estudo é bem diferente dessa reencarnação, por exemplo, espírita, onde eles acham que o voltar você está evoluindo. Lá a gente aprende que não necessariamente. Depende muito de várias nuances. Não só o que você praticou em vida, mas inclusive como estava a sua mente no momento da morte. Para que você seja lançado para um lugar melhor, você precisa que Morrer em paz. tua mente esteja bem direcionado, teu coração esteja bem direcionado, que você já não sofra de apego, que você já não lembre dos 300 sapatinhos e quem vai ficar com o quê. Isso para você não é. Então. Será que é por isso que eu não tenho apego com nada? Então, melhor, viu? Então leva isso para um momento assim, pá, que você morre, porque ali a tua mente tem que estar na luz. E você sabe que é uma das coisas que eu falo muito, né? Eu falo que o momento do desencarne define tudo. É isso que eu tô falando. Define tudo. Tudo. Você pode ter tido uma vida primorosa. Mas se naquele momento você morrer, né? É como os santos católicos, né? Você pega várias santas, eu não vou citar nome até para evitar a questão com alguns devotos, mas que usaram aquele silício, aquele sofrimento, aquela coisa toda, amarrando as pernas, se furando, morrendo de gangrena. Então, não pode ter uma reencarnação boa depois disso. Não, isso é tão óbvio. Por mais que Não tenha pode. sido a freira, o outro, não dá. Não pode, porque naquele momento você está criando o teu céu, o teu inferno, você está criando a sua reencarnação, você está criando para onde você vai. Não tem como ser diferente. Porque né? nós somos lançados, né? Então, morreu, você é lançado. Esse lançado vai depender muito. Para onde você vai ser lançado? Para onde? Porque vai depender do teu estado naquele momento. Aí me diz uma coisa, aí é que entra a questão. Então você também não crê nesses lugares de descanso, essas coisas todas, né? Não. Você sabe que eu desencarnei, eu conto isso nesse livro, né? Nesse livro, Entre o Perdão e o Despertar. Esse é seu. Ai, que né? bom. Esse é seu. E é um livro que eu falo sobre perdão, né? Mas eu conto a minha história, de quando eu desencarnei e de como foi o processo e a minha volta. E eu entendi que o tempo realmente não existe. Eu fiquei 5 minutos desencarnado, literalmente. E para mim foram uma eternidade. Uma eternidade. Então, eu sei que existe um lapso de tempo, uma condensação de tempo, mas eu aprendi uma coisa que eu levo para minha vida. Não existe um corpo vivendo sem um espírito. É impossível. Sim. Mas também não tem um espírito sobrevivendo sem um corpo. Um depende do outro intrinsecamente. Né? Então, a ideia da reencarnação, para mim, faz muito mais sentido, né, desta forma. Lembrando que eu sou um estudante. Eu estou aqui para aprender, né? E eu entendi que era uma arrogância minha questionar a reencarnação espírita, porque
por uma fração de segundos, você pode sim viver uma experiência imensa do outro lado. Uhum. Mas aqui na Terra não tem esse período. Sim, Para o tempo da Terra, para o tempo que nós entendemos. A reencarnação é automática. sim. Foi como eu entendi. Então você teve uma ressurreição. Porque, na verdade, Né? a gente vai bater naquela história de novo. Então, será que, quando a gente fala de Jesus, ele não teve a mesma questão que você teve, que isso acontece, de você ter essa morte, como eu devo chamar, passageira? Não sei. E ter esse retorno, né? Sim, é possível. Então, A catalepsia. isso. Eu tive um aluno há muitos anos atrás, muito querido, muito amado. Era uma criança, assim, angelical. Tinha 12 anos, parecia que tinha 5. E esse menino, um belo dia, amanhece morto. Foi um sufoco, né? Eu era muito apegado com o menino e eu fui para casa, tudo. Quando deu 3, 4 horas da manhã, esse menino resolve levantar e chamar a mãe, né? Todo mundo, ai, meu filho, volta, acorda. Quando o menino voltou, minha filha, Então, foi mãe pela janela, pai pela porta, avô embaixo do sofá. Foi um Deus nos coitado do acuda, menino. quase que mataram o menino. Então, A sorte dele é que tinha um médico presente, que era o dono do colégio, olha isso. e foi um Deus nos acuda. Aí foram descobrir que já tinha acontecido com uma tia, já era da família, já tinha alguns, né? Então, sim, pode ser um processo, né? No meu caso, eu um dia posso até comentar com você sobre, né? Mas foi um caso todo muito, muito detalhado, né? Muito aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Eu fui lembrar, eu tinha 20 e poucos anos de idade, né? A minha vida mudou completamente nesses anos. Me tornei religioso católico, aquela história toda, papapá. Né? Aí um belo dia, passo uma raiva na faculdade, vou pro meio do mato, acendo um cigarro e vou desenhar um tronco. Quando eu estou desenhando o tronco, tem a revoada dessas borboletas, né? Azuis, e me remeteu ao que aconteceu quando aquele ser de luz disse para mim que eu tinha que voltar. Ele me abre a mão com uma coisa escura na mão. Eu falei assim, eu tô triste igual essa borboleta. Aí ele faz assim, a borboleta abre asa azul. Ele falou, não, você está feliz como esse azul. E aquele azul tomou conta da minha visão, enfim, mais ou menos isso. Aqui não dá para explicar. Por isso você só usa azul? Eu só uso azul, pelo menos aqui eu só uso azul. Eu gosto muito de azul, tudo meu é azul. Então, naquele momento, abriu aquelas asas daquela borboleta e ficou tudo azul para mim. Né? Aqui eu explico direitinho, aqui tá meio atropelado para não ficar tomando todo o tempo do podcast. Mas, enfim, então eu tive esse vínculo. Mas eu fiquei durante 20 e tantos anos sem ter consciência disso, porque eu não tinha idade para compreender. Né? Você está dizendo que você teve uma grande mudança nesse período, total, né? E a borboleta é a transformação mesmo. É a transformação total. A minha vida mudou completamente. Eu de uma criança comum, eu me tornei uma criança adulta. Né? Brincava como criança, mas totalmente adulto. Por exemplo, eu chegava para você e falava assim, desconfia não? Esse negócio não vai dar certo, tá vendo? Deixa de ser boba. Como é que isso pode dar certo? Eu fazia isso com meu pai e com minha mãe, levava uns tapas, né? Porque criança atrevida, criança linguaruda, quem te perguntou alguma coisa, né? Então, aquelas coisas assim, eu sabia quem ia chegar em casa, eu sabia o que ia acontecer, eu botava a mão nas pessoas, as pessoas ficavam bem, quer dizer, veio tudo junto. Veio tudo junto, foi uma transformação. Só que eu não sabia lidar com isso. Então, lidei de forma lúdica, né? Aí sim que eu via mais do que eu já via, né? Que desde os 3 anos eu fui iniciado, 4 anos, mas eu fui iniciado no tarô. Então, quer dizer, eu já vinha de uma história, né? Aí eu nego tudo isso e me torno religioso católico. Você imagina. E por que essa mudança? Para tentar fugir daquilo, eu acho, né? Eu sabia o que viria, né? Eu sabia o que viria. Eu sabia, porque é o que eu falo para as pessoas. Você deve concordar comigo. Gente, é um caminho lindo que a gente faz? É. Mas tem um mais. 3 pontinhos. 3 pontinhos, porque não é fácil. Me preocupa quando as pessoas ficam, eu quero fazer o que você faz. Eu falo, opa. Veja se você tem
culhão pra isso, né? Você foi mais sincero do que eu agora. Às vezes eu sou. Ela é pior do que eu, viu, Rafael? Ela é pior do que eu, ela é mais direta que eu. Mas é isso mesmo. Em essência é isso, né? Minha querida, isso é que eu chamo de presepada, o que está acontecendo, né? Mais uma vez, jovens, queridos, queridas, não estou dizendo que vocês não possam fazer, vocês devem fazer, devem aprender, devem buscar. Só tem tempo ao tempo, deem tempo ao tempo. Né? Escutem mais, né? Falem menos. Embora eu fale muito, né? Mas fica a dica. Falem menos, escutem mais. Escutem mais os mais velhos. Não tudo também, tá? Porque tem velho escroto pra caramba. Tem gente velha. Gente ruim envelhece. Gente burra envelhece. Gente estúpida envelhece. Gente escrota envelhece. Sim. Tô errado? Não. Né? Mas procura ver as pessoas que já caminharam um caminho dentro daquilo que você busca, seja lá o caminho que for. Minha querida. Pergunta. Eu te recebi aqui há mais ou menos uns 7, 8 meses atrás. Será que tem tudo isso? Eu vim em novembro. Não, bem menos. Bem menos. Vamos supor que eu tenha vindo aqui em outubro, por aí, setembro. Por aí. Outubro. Você esteve comigo e nesse dia, especificamente, você tinha recebido um diagnóstico. Sim. E claro que antes de a gente começar, eu te perguntei sobre se você queria falar a respeito, uma questão de respeito, né? E você passou por um processo de doença, é uma doença física, uma doença severa, não é? Mas como foi esse processo de doença junto com a espiritualidade? Como aconteceu? Por quê? No que isso importa? Importa que de repente tem uma pessoa nos assistindo agora, nos ouvindo. E se inspire, né? E se inspire. Porque o que você passou não é simples. Então, pessoal, eu tive o diagnóstico de um câncer, mesmo um câncer, um tumor maligno. E esse diagnóstico, por incrível que pareça, veio através de informações de mentores, de uma mentora, né, da espiritualidade. E, para quem não sabe, eu trabalho com a espiritualidade direto, eu recebo muita gente ali no meu espaço para cura, em vários sentidos. E eu meio que empurrei assim um pouquinho e falei, depois eu vejo isso. Mas essa mentora novamente falou, não, você vai ver isso. E você vai fazer este exame. Bom, me virei, achei alguém que pedisse esse exame, porque tinha que ser alguém que inclusive me perguntou, mas por que, Cris, você está pedindo esse exame? Porque a mentora pediu. É difícil. Então, bom, enfim, fiz o exame, realmente o diagnóstico estava lá. Era um câncer que estava num local do intestino muito forte ali, já crescendo bastante, mas que se tivesse esperado um pouquinho, Ivan, esse tempo já não ia ser eu estava no... Tá no limite. No limite. E foi, inclusive, depois explicado por que eu passei por isso. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que em nenhum momento eu tive medo, em nenhum momento eu tive dúvidas da cura. Exatamente no momento que eu soube pelo médico, eu fui encaminhada para já fazer os exames, para entrar na cirurgia, eu já comecei também a colocar os benzedeiros da Terra do Bugio, fazendo todo um trabalho não só de benzimento, mas cada um na sua modalidade, fazendo o trabalho comigo em roda. Então, eu na hora... fui buscar aquilo que eu ofereço para todos vocês. Eu falei, se eu ofereço esse caminho para as pessoas, eu preciso acreditar nesse caminho. E agora é a minha vez. Então,
eram rodas muito lindas, onde cada um trabalhava a sua espiritualidade com respeito absoluto pelo outro. Foi uma coisa assim, ecumênica, muito forte, como sendo um bom exemplo para todos, que tudo isso pode ser trabalhado em união. E quando você é coordenadora de um espaço, a gente já sabe que a força a ser trabalhada tem que ser o dobro, o triplo. Então, aqueles benzedeiros com as suas especialidades e tudo mais, trabalhando com muita força ali. E eu não tinha dúvida dessa cura, né? Quando eu fui para a operação, eles deram um prazo de quanto tempo tudo isso ia demorar em UTI, em hospital, até ir embora para casa. Mas eu me lembro que a noite anterior eu estava muito bem no hospital. Estava bem, muito bem mesmo. Eu estava bem. Não parecia que eu ia ser operada. Quando eu tô deitada assim à noite, eu olho para o lado e eu vejo duas coisas muito estranhas. Para te falar a verdade, muito estranhas aqui do lado. Muito escuras, muito deformadas, uma geleia, uma coisa assim meio... Dois espectros. Isso. Eu na hora falei, vocês chispem daqui, porque vocês estão perdendo muito tempo, porque eu vou viver. Vocês não vão sugar nada aqui, seus vampiros. Nada, e eu nem vou morrer também, então não fico esperando a minha subida, porque não tem essa, não vai sobrar nada pra vocês aqui, não tem nada pra vocês aqui. E mandei embora mesmo. Mas olha, foi tudo tão bom. Eu fiquei pouquíssimo tempo na UTI, era para ficar 4 dias, fiquei um só. Era para ficar não sei quantos dias no hospital, fiquei 1/3 do tempo. Enfim, o que eu passo aqui para vocês é que a nossa cabeça os nossos pensamentos, que na verdade sai do nosso coração, tem uma força de transformar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Muito grande. Então, por isso, né, Ivan, que a gente traz isso no programa para que vocês se inspirem e entendam que vocês têm 2 opções nesses momentos. Ajudar a dar tudo certo ou, se não, dar tudo errado. E é uma escolha muito consciente. Muito consciente. É muito consciente. Às vezes as pessoas falam assim, mas como? Isso acontece muito, né? Mas como? Você acha que eu não quero me curar? Eu falo, acho. Tenho certeza que você não quer. No fundo, não tem convicção de que vai viver e que tá tudo bem, que você vai passar por isso. Porque a questão é que quando vem uma notícia dessa e você tem que passar por esse período, a grande maioria das pessoas reclama. Por que aconteceu isso comigo? Não podia ser com outro. A questão é por que não com você? Isso. Então, o pensamento não é esse. Aconteceu porque tinha que acontecer. Porque tem motivo para acontecer. Em algum momento, alguma coisa da tua cabeça, nos teus sentimentos aconteceu, como também, nesse caso, um complemento da minha ancestralidade com o mesmo câncer aonde eu tive, todos eles passavam para outro plano. Eles não viviam, eles morriam, então eu tinha que mudar. Teve outros casos. Meu avô, bisavô, tataravô, no mesmo lugar, só que morriam. Então, foi a hora que esse percurso tinha que ser mudado para os mais jovens. Quebrar isso. E eu vim com essa responsabilidade, eu assumi essa responsabilidade e fiquei feliz porque eu fui escolhida, porque eu sei que eu tenho força para isso. Tá dentro de você, né? E pronto. E tá dentro de você também. E tá dentro de todos nós. Todos nós. É. Eu trabalhei em hospital por muitos anos. E eu via pacientes com a mesma idade, às vezes, mesma condição física, com o mesmo tipo de problema, e rapidamente se curava. Mas o que tinha? Você entrava na enfermaria, ele estava sorrindo, estava feliz, estava contando história, Você entrava, o outro estava chorando. Exatamente. Estava agoniado, né? Então, qual sobrevivia, qual que saía bem mais rápido? Era o que estava sorrindo, não é? É o que está sorrindo,
É aquele que é educado com os que enfermeiros. trata bem os É enfermeiros. aquele que agradece por tudo que vem ali, a comida, sem reclamar, vai em frente, vai dar tudo certo. Vai incomodar, vai dar um calor, vai dar coceira. Dá piniqueira pra Vai você ir embora. Vai dar piniqueira pra ir embora, a gente quer a casa da gente, né? Nossa. Eu, graças a Deus, nunca passei por nenhuma situação assim mais grave, mas eu imagino que não seja fácil. Mas quem disse que seria, não é? Agora, sabe a história da limonada? Né? Se você não quer limonada, faça uma caipirosca, mas faça alguma coisa desse limão e a vida segue. A vida segue, não adianta. Se você pensar que se mergulhar na tristeza, no sofrimento, não vai te levar para lugar nenhum. Se esse nosso bate-papo hoje, né? Eu falo muito aqui que aqui é um bate-papo mesmo. Eu converso com vocês. Porque as pessoas às vezes querem palestras, né? Aí tem que pegar o circuito de palestras dos convidados, porque aqui é um talk show, é um podcast, um show de conversas, né? E a gente troca. Por quê? Porque é preciso trazer isso à tona. Sim. E as pessoas precisam ver que nós passamos pelas mesmas mazelas. E que é natural. Natural, porque você tem um corpo, porque ele padece, porque de repente você não se alimentou como deveria. Por milhões de motivos, né? Pode acontecer. E acontece com qualquer um. A diferença... é como você lida. É como você lida. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Aí tá a grande diferença. Como é que você lida com as coisas da vida? As coisas da vida. É isso. A Terra de Bugio. Como é que a gente faz para entrar em contato com a Terra de Bugio? Terra do Bugio, gente, é um lugar assim. Tenho certeza que tem gente aqui assistindo que conhece, mas aqueles que não conhecem estão super convidados. Fica em São Roque, entre São Paulo e Sorocaba, cidade de São Roque, que é a cidade do vinho. Nós estamos na estrada ali das vinícolas, né? Então, muita gente ali passa pelo benzimento, depois vai até conhecer a cidade, o roteiro. Mas todo primeiro domingo do mês, a Terra do Bugio está com a porteira aberta para todos. Todos, a família inteira, os amigos. Das 7 às 10 da manhã, distribuição das senhas. Então, para todas as idades... Estamos ali, primeiro domingo do mês aberto. Isso não quer dizer que eu não benza os outros dias, mas esse dia está aberto. Chegando em São Roque, é fácil encontrar. É só colocar no Google Maps, Terra do Bugio. Acabou. Você vai ser levado na porteira, no Google Maps. Chega até lá. E também você tem o site, crismenberg.com.br, que tem todas as informações ali. O nosso Instagram, Benzer Bencer, que todo dia tem uma super dica. O canal do YouTube Dicas da Benzedeira. E é isso. Pois é, gente, vamos seguir a Benzedeira. Se vocês não me seguem também, venha para o Instituto Ivan Martins. Pra cá. Né? Que é isso, né? Vamos trocar energia, mesmo. Trocar amor, porque, gente, amor é uma coisa que dá para... Quanto mais se divide, mais aumenta, né? Mais tem, não acaba nunca, é uma fonte infinita, né? É isso aí. Então venham para o Instituto Ivan Martins. Venham também para o Bugio, para a Terra do Bugio, né? E siga a gente aí nas redes sociais, Instagram e YouTube, né? Que é super importante. Quando vocês se inscrevem no canal, vocês estão fazendo um elo, né? Vocês estão fazendo mais um elo nessa corrente, mais uma atitude de amor, né? Mais uma semente de amor. E nós precisamos de semeadores de luz, mais uma vez lembrando. Se vocês se interessarem pelo livro, esse aqui é da Cris, esse é meu. Né, que eu vou agora autografar para ela. Isso. Vocês entrem no institutoivanmartins.com, né? E lá vocês vão ter acesso para adquirir o livro. Todo o dinheiro desse livro é revertido para Frater Aquário, uma instituição de ajuda humanitária. Eu quero agradecer, minha querida. Ai, querido, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, adorei. Gratidão pelo seu depoimento, porque ajuda muita gente. Eu que agradeço, né? Sempre maravilhoso estar com você. Estaremos em outras oportunidades, com certeza. E eu quero dizer a vocês o seguinte: peneirem tudo, né? Em 2, 3 peneiras. Fique só com aquilo que realmente fizer sentido para você. Tá? Colha as flores que você desejar,
As que você não desejar, deixa no jardim, porque para alguém vai colher. A verdade é relativa, sempre relativa. Por quê? Porque depende de quem olha, de quem vê. Mas a verdade, ela jamais pode provocar uma tristeza quando falamos de luz. A verdade não pode trazer desinformação, não é, Cris? Então, né? 2 ouvidos, uma boca, vamos cuidar melhor do que nós falamos, do que nós expressamos. Então, que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma especial, hoje e sempre. E namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que Amém. habita em você. Um beijo no coração. Obrigado, Rafinha. Até semana que vem.